Irmãos, eu me volto à palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1. Uma breve leitura da Escritura, em Hebreus, capítulo 1. Atente bem para essas palavras. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deixa-me ler novamente, há tanta verdade aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E a pergunta é, o que está Deus dizendo? O que tem Deus falado? Exatamente isso que nós queremos considerar nestas noites de estudo aqui em nosso retiro. Bem, queridos amigos, o nosso tema é a doutrina bíblica dos pactos. E o meu objetivo em 3, talvez 4 estudos, é considerarmos essa gloriosa doutrina. Hoje nós teremos uma propedêutica. Propedêutica é um estudo introdutório, certo? É isso que nós iremos fazer, uma visão panorâmica do tema. Nós queremos identificar certos elementos que organizam esse tema, a doutrina dos pactos, e mostrar como a palavra de Deus é o lugar em que Deus de fato fala e o que Ele está dizendo. Em nosso segundo estudo, nós queremos compreender cada um desses pactos bíblicos. E o terceiro, contrastar estes pactos. Em particular, nós queremos contrastar a visão batista reformada desses pactos com a visão pedobatista reformada sobre os pactos, e por último, a visão batista reformada, ou a visão aliancista, pactual de batistas e pedobatistas, com a visão dispensacionalista sobre os pactos, certo? Bom, então esse é um resumo do que nós iremos considerar nesses próximos dias. Você deve ter em tuas mãos um pequeno impresso, nós começaremos por ele. Eu organizei aqui um glossário explicativo de termos. Senti a necessidade de fazer isso, porque é um termo complexo, a doutrina dos pactos. Veja, é complexo, mas não é complicado. Complexo quer dizer camadas, ordem, estrutura, mas não é uma bagunça, como aquelas telas de computador de descanso dos anos 90, né? Aqueles canos fazendo assim, você não sabe para onde vai. Não, é complexo o tema, mas é bem organizado, é bem estruturado. E ele envolve muitos termos que nós normalmente não utilizamos entre nós, ou estudando a palavra de Deus, ou no púlpito, alguns termos técnicos, teológicos, e alguns conceitos bíblicos também. Assim, eu reuni esses termos, coloquei aqui, e se você observar comigo e depois levar com você e voltar a ler esse impresso, esses termos vão ficar em sua mente, de maneira que quando eu utilizar esses termos e conceitos, você já sabe o que isso quer dizer, e eu não precise ficar recapitulando, reexplicando todos eles. Muito bem, nós temos aqui nosso primeiro termo, se você abrir o impresso comigo, pacto, aliança, mandamento, são sinônimos, certo? Então nós vamos usar muito esses termos, mas pastor, por que uma hora é aliança, outra hora é mandamento, outra hora é pacto? Referem-se praticamente à mesma coisa. Não são a mesma coisa porque são 3 termos, se fosse a mesma coisa precisaria-se de um termo só. Mas são sinônimos, em essência, representam a mesma coisa. Teologia sistemática. Bem, o que é a teologia sistemática? É o estudo da palavra de Deus buscando organizar, assim por dizer, o conhecimento da palavra de Deus em doutrinas. Estuda-se a Bíblia de uma maneira sistematizada, buscando compreender e ensinar a fé cristã, as doutrinas principais. Por exemplo, a Bíblia, ela não vem a nós como um livro, um catálogo, de A a Z, e você abre A, bom, vamos entender tudo que tem em A aqui, ou uma teologia sistemática, primeiro capítulo, doutrina da Bíblia, segundo, doutrina de Deus, terceiro, doutrina do Espírito, doutrina do homem, doutrina da queda, igreja, não vem a nós assim, mas é isso que a teologia sistemática faz, ela pega a palavra de Deus e retira essas doutrinas, essas verdades e sistematiza, que a Bíblia fala sobre Deus, doutrina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é isso que a teologia sistemática faz. Tira estas verdades da palavra de Deus e organiza para a gente. Nós temos aí o livro A Fé Cristã, é uma espécie de teologia sistemática, aquela que nós temos também na nossa livraria e algumas outras. Teologia bíblica. Qual é a diferença? Bem, a teologia bíblica, como você vê em seu impresso, gostaria que você seguisse.
para nós fixarmos essas definições. Ela estuda a Bíblia para compreender a história progressiva da revelação de Deus à humanidade. Bom, a teologia bíblica, ela pega a palavra de Deus como um livro, entendendo que essa é a palavra de Deus, e busca compreender como Deus revela suas verdades ao ser humano ao longo da história. Nós sabemos que Deus se revela progressivamente. Então a teologia bíblica vai pela palavra de Deus, buscando entender como Deus revela suas verdades ao ser humano e como isso foi feito ao longo da história progressivamente, certo? Deus revelou sua palavra a Moisés, aos profetas, os séculos estão passando, e nessa palavra do Senhor há verdade sobre vários aspectos da vida cristã, sobre a pessoa de Deus, sobre si mesmo, isto é, como é que ele foi se revelando? Vai-se na Bíblia de uma maneira progressiva, buscando entender. Diferente da teologia sistemática, que se extrai, vai pondo em ordem, não é? Vai em todo lugar na Bíblia buscando verdade sobre a pessoa de Deus Pai, e reúne tudo ali. A teologia bíblica vai progressivamente buscando ver como Deus se revela na história. Teologia das alianças, você já percebeu lá, aliança, mandamento, pacto, teologia do pacto, teologia do mandamento, teologia das alianças. Essa teologia considera que Deus estabeleceu com o ser humano certos acordos, alianças, pactos com a humanidade, não é? E que Deus se relaciona conosco, com Adão e toda a sua descendência, através de certos pactos que ele realiza. Daí ser chamado teologia dos pactos. Eu estou resumindo bastante, não é reduzindo bastante a ideia, mas nós vamos desdobrar essas ideias ao longo do nosso estudo. Federalismo pactual. Bem, é mais ou menos como teologia das alianças, mas há uma diferença. Nós usamos federal, ou federalismo pactual, aliancismo federal, etc., como uma visão dessas alianças que Deus faz nesses pactos, focando na pessoa com quem ele inicia o pacto, certo? Deus faz alianças ou pactos com o ser humano, mas ele não chama toda a humanidade e faz um pacto, ele chama representantes. Adão é o representante de toda a humanidade, Deus fez um pacto com Adão, certo? Abraão representa um grande povo, Israel, ele fez um pacto com Abraão. E com Cristo, que representa o seu povo. Assim, essa teologia do pacto, que Deus lida com o ser humano através de alianças, de pactos, com o termo teologia federal, o pacto do federalismo, quer dizer que Deus faz esses pactos com os cabeças federais. Por que federal? Bom, fedos vem do latim, a lei, e resumindo, o cabeça federal é o representante de uma família, de um povo. Quem é o cabeça federal dessa nação? Presidente. Ele é o cabeça federal da nação. Adão foi o cabeça federal de toda a humanidade, certo? De maneira que aquilo que é estabelecido como cabeça federal repercute, afeta todos os descendentes, todo mundo daquela família. Quando Adão pecou, por que nós caímos com ele? Porque ele não foi apenas o primeiro homem, ele foi também o cabeça federal de toda a humanidade. Se o presidente do nosso país hoje colocar o Brasil em guerra com a China, com os Estados Unidos, por uma questão muito pessoal dele, independente disso, nós somos arrastados, todo mundo junto para a guerra, porque ele é o cabeça federal, ele representa a nação inteira. Assim, Deus realizou pactos através desses cabeças federais, desses vários grupos, a humanidade, o povo de Israel e o Senhor Jesus Cristo como cabeça do seu povo. Muito bem, estamos seguindo aqui. Pacto da redenção é o plano de Deus para salvar o seu povo através de Cristo, um pacto entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Pacto da graça é a maneira como esse pacto da redenção se revela. Nós não vimos, ele foi realizado na eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma decisão de redimir seu povo. E quando Deus declara que ele vai fazer isso, nós chamamos isso de pacto da graça. Deus declarou ao ser humano: eu vou demonstrar misericórdia a vocês. Está lá em Gênesis 3,15, não é? A raça humana cai em pecado, mas Deus intervém demonstrando graça e faz um pacto. Nós chamamos esse pacto a revelação do pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo, pacto de redenção, quando ele é revelado ao ser humano em uma promessa, pacto da graça ou aliança da graça. Mas se refere basicamente à mesma coisa. Perceberam? Até aqui, estamos conseguindo acompanhar? Muito bem, nós vamos voltar a reler isso aqui ao longo do dia e estudar isso aqui, é muito importante para o nosso próximo estudo também. Deixa eu correr. Pacto das obras é um pacto também entre Deus e aqui o ser humano,
em que envolve-se obras a serem realizadas. O pacto que Deus fez com Adão, cabeça federal da humanidade, tem sido chamado de um pacto de obras. Faça isso e viva. Não faça isso e morra. Então, algo a ser feito. Deus promete algo a Adão, ao ser humano, e o ser humano, Adão, deve corroborar cumprindo a sua parte. Não comerás da árvore do fruto do bem e do mal. É a obra a ser realizada. Agora, como algumas pessoas, alguns teólogos, eu penso que eles estão corretos em afirmar isso, têm dito que este pacto, eu estou seguindo aqui, chamado pacto de obras, pode ser melhor declarado como um pacto de obediência. Porque, veja, de fato, Adão não contribuiu nada para receber a bênção de Deus nesse pacto. Ele recebeu tudo. Tudo. Certo? Mas o requisito vital, a condição crucial para estar dentro desta aliança em que ele recebe bênçãos é a obediência. Então seria melhor chamado de um pacto de obediência, mais do que um pacto de obras. Ok? Muito bem. Pacto abraâmico, pacto que Deus fez com Abraão, cabeça da nação de Israel, para abençoar Abraão e a sua nação. Pacto mosaico é como que uma repetição do pacto abraâmico. Deus faz o pacto abraâmico com Abraão, não existe Israel ainda, mas ele diz que irá abençoar a sua descendência. Quando essa descendência aparece, lá no caminho do Egito para Canaã, Deus renova esse pacto, o organizando em leis, em preceitos, em estatutos. Vocês vão receber a minha bênção, mas vocês devem viver dentro desta moldura santa de leis para permanecerem como o meu povo. Esse é o pacto mosaico, ou com Israel. A antiga aliança é este pacto das obras. Foi antigo, que foi quebrado. E nova aliança, o novo pacto, é o pacto da graça. Pacto realizado na Trindade, mas que é cumprido pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, este é o sangue da aliança, um novo pacto em meu sangue. Ele está cumprindo aqui na história aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram realizar. Então, o novo pacto é a materialização do pacto da redenção. Nós iremos redimir o ser humano quando este pacto é cumprido com a morte e a vida perfeita de Cristo. Esse é o novo pacto do Novo Testamento. É a materialização, é o cumprimento do pacto da graça na Trindade Santa. Bem, embora a Bíblia, observe isso, apresente vários pactos, nós podemos, para maior simplicidade, pensar em termos de 2 pactos apenas. Isso é muito bom, porque nos ajuda a acompanhar o tema através da palavra de Deus. Nós podemos pensar todos esses pactos em termos de 2 pactos apenas. O pacto de obras e o pacto da graça. Ok? Nós podemos incluir todos esses pactos em 2. Por exemplo, o pacto da graça, realizado entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Novo pacto, nova aliança, tem a ver com isso aqui. Então, graça. Pacto de obras com Adão. Aquele pacto lá com Moisés, e nós vamos considerar isso, é uma recapitulação desse pacto de obras. Então nós podemos colocar debaixo dessas 2 categorias, todos os pactos. Aqui está o pacto da graça, redenção, Cristo. Pacto da redenção, na eternidade, e aí pacto da graça, novo pacto em Cristo. Aqui está o pacto de obras com Adão, com Abraão, com Moisés, etc. Certo? E nós vamos desdobrar isso aí com mais calma, porque eles andam muito juntos, um do outro, em paralelo. Interdependente, estão ligados. Esses 2 pactos eles estão andando aí juntos, não é? Os livros da Bíblia dependem um do outro, estão conectados, não é? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, mas eles não são pedras separadas, não, tem um colar ali ligado, eles estão interligados, isso é interdependência. Pedobatista, pedos, menino, criança, batismo, imersão de criança. O que batiza bebê? Batismo infantil, são aqueles que creem que bebês devem ser batizados, e aqui é um número desses grupos, começando com os católicos romanos, e vários outros. Bem, se você virar a página, nós temos aqui mais um termo importante, credo-batismo. Esse é o credo de crer, certo? Não é aquele outro credo, não. Certo? Batismo de quem crê, em contraste com o batismo de quem não crê. O bebê não pode crer por si mesmo, batismo infantil,
Mas o credo-batismo é a crença bíblica de que devem ser batizados aqueles que já creram no Senhor, experimentaram conversão. Luterano vem de luteranismo, o foco nos 5 solas. Calvinismo vem de Calvino, crente reformado, um sinônimo, foco nos 5 solas e nos 5 pontos, não é? As doutrinas da graça soberana, representada nos 5 pontos do calvinismo, soberania de Deus, depravação total humana. CPR, bem, isso aqui é uma invenção minha, e eu preciso explicar porque nós vamos lidar muito com isso. Eu vou voltar a lidar com mais calma depois, explicando, certo? Ainda hoje. CPR é um acrônimo para Cristo, Pacto e Reino, certo? Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Pacto, essas alianças, esses mandamentos que nós mencionamos, e Reino, o Reino de Deus. Então esse acrônimo, ele se refere a essas 3 palavras. Por quê? Porque eu irei demonstrar no minutinho que a palavra de Deus é compreendida a partir desses 3 elementos. A palavra de Deus como um todo. A pessoa do Senhor Jesus, os pactos de Deus e o reino de Deus. Esse é o fio condutor de toda a Bíblia. Um cordão com 3 fios. Penhor, você sabe o que é penhor? A entrega de uma coisa, de alguma coisa, como uma garantia de uma obrigação assumida. Me empresta teu carro por 6 meses... Fica aqui com o meu anel de diamante, se acontecer alguma coisa é teu. Isso é um penhor. Ou você pega um dinheiro emprestado no banco, deixa o teu colar de ouro lá, você penhorou, usa o dinheiro, depois você vai pagando para recuperar seu bem. Essa ideia de penhor, na palavra de Deus, é algo que assegura o cumprimento de uma dívida, uma obrigação, certo? Penhor é um comprometimento obrigatório. Bem, Deus faz uma promessa. Então, ele firma esta promessa com um juramento. Deus se coloca em um compromisso obrigatório, firmado com penhor. Ok? Então, os pactos que Deus realiza é sempre com penhor. Se é só uma promessa, não é um pacto. Para uma promessa virar um pacto, tem que ter um penhor. Como eu vou salvar o meu povo, eu empenhoro o meu próprio filho. Ok? Eu irei salvar, isso é uma promessa. Mas o Senhor empenhou o seu filho para garantir isso. Ele deve cumprir. Ele deve vencer a morte. E o mesmo acontece nos demais pactos. Há penhores. Agora, ao estudar os pactos, o que nós podemos aprender? Siga comigo. Nós compreendemos a narrativa bíblica. Permite uma leitura integrada da Bíblia, ajuda a entender as Escrituras como uma narrativa contínua, e os pactos se tornam pontos de referência para nós seguirmos pela Bíblia. Você está andando pela água, você não vai entrar na água, tem as pedras. Você vai pisando nas pedras até atravessar para o outro lado. Então, estudar os pactos na Bíblia, estudar o CPR, Cristo, Pacto e Reino, mais precisamente, nos permite seguir através das narrativas, das histórias da Bíblia, compreendendo toda a Bíblia. Nos permite entender o caráter de Deus, porque os pactos revelam o caráter de Deus, os pactos revelam sua santidade, sua justiça, sua graça, sua fidelidade. Os pactos revelam que Deus não lida com um ser humano, com você e comigo, de uma maneira qualquer, casual. Não, Ele lida de uma maneira muito formal conosco, através de pactos. Isso revela sua santidade, sua grandeza, sua sabedoria. Ele simplesmente se revela a uma pessoa, aparece a outra, fala com o outro. Não, há um propósito que revela a sua grandeza, sua santidade, sua sabedoria. Compreender a salvação, os pactos ajudam a entender como Deus salva o homem sem transigir a sua santidade. Aquele grande paradoxo que nós sempre mencionamos, quase sempre, nos cultos evangelísticos. Como pode um Deus santo perdoar um pecador, se sendo santo, ele se determinou punir todo o pecado e punir o pecador? Como ele pode cumprir a sua lei que demanda a punição e ao mesmo tempo salvar? O pacto responde essa pergunta. Estudar os pactos respondem. Certo? Muito bem. E apresentar o Evangelho de uma forma mais clara. A compreensão da doutrina dos pactos pode auxiliar na apresentação do Evangelho, tornando a mensagem mais acessível e eficaz. Se você tem uma compreensão de toda a floresta, e alguém pergunta para você, como é que eu saio do outro lado? Tendo na sua mente a circunferência, o mapa, a borda da floresta, você sabe, olha, por aqui, você sai lá. Se você só conhece as árvores, vai ser difícil dizer a saída. Então, quando nós temos uma compreensão melhor da maneira como Deus lida com o ser humano,
Isso torna para a gente mais eficaz falar para o ser humano o que Deus revelou, por que isso, o que é o pecado, quando nós caímos em pecado, o que é o Salvador, por que ele veio, o que ele realizou. Nos dá uma compreensão mais clara do Evangelho e nos permite apresentá-lo de uma maneira mais eficaz. O pastor Charles Haddon Spurgeon, ele estava certo quando ele declarou essas palavras. A doutrina do pacto, ou a doutrina das alianças, está na raiz de toda teologia verdadeira. Já foi dito que aquele que compreende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Isso não te deixa animado? Me deixa. Eu me recordo quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e é um tesouro, e você memoriza um versículo e compreende essa doutrina, aquela doutrina. Poxa, tem tanto livro para estudar, eu vou fazer um seminário que aí lá tudo organizadinho, as matérias, tem teologia sistemática, etc, etc, etc. Mas isso, aquilo mais, e mesmo o seminário não vai dar para entender tudo, mas eu quero focar na palavra de Deus e compreendê-la toda. Se você compreende a doutrina do pacto, você tem um curso quase completo em teologia. Por quê? Teologia, teos, Deus, logia, conhecimento de Deus. Você conhece o todo de Deus revelado na Bíblia, indo através dessas pedras, desses elementos que estruturam a Bíblia. Você tem uma visão completa da floresta, do que Deus diz, por que Deus diz, como Ele se revela. Você percebe a importância para nós, como estudantes da Palavra de Deus, compreender as doutrinas do pacto, ou melhor, compreender CPR, Cristo, Pacto e Reino? Isso é muito importante. A doutrina dos pactos não é um sistema teológico complexo, mas uma ferramenta para compreender a graça de Deus na salvação e a mensagem do Evangelho. É uma lente através da qual podemos ver as Escrituras, interpretar a salvação e apresentar o Evangelho. Essa abordagem, isto é, estudar a doutrina dos pactos, ou CPR, Cristo, Pacto, Reino, destaca os acordos ou pactos entre Deus e a humanidade como um fio condutor da narrativa bíblica. Última página. Eu retirei isso aqui da revista Southern Trowel, do pastor Peter Masters, escreveu sobre o valor, o grande valor das alianças, achei muito interessante. Ele coloca aqui: aqui estão alguns dos benefícios espirituais em compreender as alianças de Deus na Bíblia, isto é. Primeiro, elas fornecem uma visão clara de como Deus lida com a humanidade, de modo a preservar sua própria santidade, e explicam a base do julgamento ou da salvação. 2, elas mostram que qualquer relacionamento do ser humano com Deus é inteiramente uma iniciativa e obra dele. Foi ele que deu o passo em direção ao ser humano para fazer um pacto com o ser humano para abençoá-lo. E nós vemos isso através da palavra de Deus. Terceiro, elas mostram, doutrina do pacto, os atributos de soberania e benevolência de Deus, sua justiça, misericórdia, poder, fidelidade imutáveis. Não é? Nós sabemos que Deus é misericordioso, que Ele é poderoso, mas de por quê? De que maneira? É para conosco que Ele é, não somente em si. Por que Ele fez isso? Como Ele demonstra isso? Conhecer as doutrinas da aliança, do pacto, Cristo, Pacto e Reino, nos permite entender isso com mais clareza. Em quarto lugar, elas mostram que Deus certamente cumprirá todas as suas promessas e que nossa segurança espiritual se baseia em seus compromissos, pactos solenes, inquebráveis da aliança. Isso aqui, querido amigo, traz grande alegria, grande segurança. Deixa eu ler novamente. A doutrina dos pactos, aliança, estudar a Bíblia sim, o grande valor delas, mostram que Deus certamente cumprirá todas as suas promessas. Ele fez um pacto. Quando o apóstolo João diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Parece uma poesia bonita, né? Romântico. Não. Isso está fundamentado na história, numa declaração dele ao ser humano, em um pacto de sangue com penhor. É uma promessa, não a nossa promessa. Não, eu vou lá te visitar. Não. Houve derramamento de sangue. Fio de barba com fio de barba. Pacto de sangue. Se não cumprir, morre. Certo? Então, essa promessa de vida eterna, entender como ela foi declarada pelo pacto, nos traz gigantesca segurança. Nós estamos fazendo aqui um mestrado, um doutorado em teologia, simplesmente indo através da palavra de Deus. É claro, nós não conseguiremos cobrir profundamente todos os aspectos, mas nós veremos um panorama bem organizado,
para termos toda a estrutura em nossa mente. E a partir daí, esse pontapé inicial, nós vamos seguindo com nossa leitura, com nossos estudos, mas você vai receber, assim por dizer, a lente. Para toda vez que você pegar a palavra de Deus, no lugar de olhar só a árvore, você tem aqui a floresta como um todo. Ah, essa árvore está aqui, ó. Ah, esta árvore está aqui, ó. Eu estou aqui, saindo da floresta, no meio. Uma referência. Certo? Essa é a grandeza de estudar a doutrina do pacto. Quinto, elas revelam e demonstram o fracasso, a queda, a incapacidade do homem e também as maravilhas de um Redentor e da graça. Tudo começa lá com o pacto de obras que foi quebrado, a incapacidade do ser humano, e um pacto de graça de salvar o ser humano. Mas o pacto de obras continuou, e o ser humano tenta alcançar e cumprir, mostra a sua incapacidade e a necessidade do Salvador. Sexto, elas fornecem uma visão sobre o custo da salvação, pois as exigências da lei mostram a escala de justiça que Cristo deve oferecer, bem como a extensão de sua expiação pelas ofensas contra a lei. A grandeza da obra de Cristo, magnifica ela. Em sétimo lugar, elas oferecem uma chave para a compreensão de toda a Bíblia, livrando-nos de elaborações humanas equivocadas, como o dispensacionalismo. Em outras palavras, a doutrina dos pactos ou aliança parte da Bíblia. É como se o esqueleto estiver lá, a gente tira o esqueleto, estrutura a Bíblia, a partir desses elementos pactuais, certo? Mas o dispensacionalismo não, ele cria um esqueleto e tenta colocar a Bíblia dentro desse esqueleto aí para fazer sentido. É isso que ele quer dizer aqui, nos livra de elaborações equivocadas da mente humana, como o dispensacionalismo. Nós vamos elaborar algo, mas a partir do que está aqui. Certo? Muito bem, em oitavo, elas despertam o nosso senso de obrigação e dívida como crentes, mostrando que somos abraçados por Deus em uma aliança de graça tão custosa, inquebrável e eterna. E isso é maravilhoso, meus queridos irmãos. Eu não poderia enfatizar mais a importância de estudarmos isso. Muito bem, como eu disse, meu objetivo então hoje, nos próximos poucos minutos, é fazermos uma introdução ao tema, não só das alianças, mas esses temas da estrutura da palavra de Deus. Bem, deixe-me começar com essa pergunta. A Bíblia, ela possui uma estrutura. A Bíblia possui uma estrutura interna. Quando você vê todos esses livros aqui, há alguma coisa que os organiza em uma estrutura, em um corpo? Ou são livros separados, cada um com sua mensagem, eu pulo para outro livro, aquilo não tem muita coisa a ver com o anterior. Há uma estrutura na palavra de Deus, a Bíblia possui uma estrutura narrativa divina. Deus está narrando algo aqui, não é? Mas há uma estrutura. A mente que escreveu a palavra de Deus, que é Deus, estava pensando em um propósito. Deixa eu usar, eu vou ser um pouco complexo aqui no início, porque não há como reduzir certos termos complexos, mas eu vou explicar cada um. Existe um telos na Bíblia. Telos é a palavra grega para fim último, propósito. Deixe-me ampliar. Na história da humanidade, a história está em andamento, não é? Ela está indo para algum lugar. Ela começou já sabendo que iria para um certo destino. Há um propósito na história humana, propósito último, final, um telos. Há um propósito na narrativa da palavra de Deus sobre a história da humanidade, Deus se revelando, ou apenas declarações separadas uma das outras? Existe uma meta-história, uma meta-narrativa intrabíblica. Meta é maior, elevada. Nós temos aqui as narrativas, certo? Livro de Gênesis, criação do mundo, escravidão do povo de Israel, Êxodo saindo do Egito, narrativas históricas, né? O historiador está narrando a verdade, histórica com H, não é histórias. Deus está nos trazendo. Mas nessa narrativa histórica existe uma história mais elevada, existe uma história entre linhas. Essa massa de informação aqui possui um esqueleto, certo? Existe uma narrativa dentro da narrativa. Quando Deus narra o povo de Israel saindo, através de Moisés, saindo do Egito, e saíram assim naquele dia, no mês tal, fizeram isso. Há uma outra narrativa, ele está dizendo algo mais através disso aí? Uma narrativa maior? Essa é a grande pergunta, e a resposta é positiva, sim, existe uma meta-história.
O que é uma meta-história? É a história dentro da história. Meta-história é um tipo de investigação que busca determinar, ver quais são as leis que regem a história, que organizam os eventos. Por que esse evento aconteceu? Por que foi narrado esse e não aquele? Por que isso vem depois disso? Existe uma ligação? Qual é o lugar desses eventos aqui? Por que eu tenho que ler essa genealogia tão grande o tempo todo? Há um propósito nisso? O que está ligando essas coisas? Existe uma narrativa dentro da narrativa que vai além da narrativa, entre linhas, que explica toda a história da palavra de Deus? Sim, há de fato. Há uma metanarrativa. E a pergunta é, qual é a estrutura? Como é que ela se organiza? Quais são os elementos estruturantes da palavra de Deus que trazem a estrutura? Todo mundo sabe o que é uma estrutura, não é? Uma estrutura é uma organização, uma disposição dos elementos essenciais que compõem um corpo, seja o corpo de uma Bíblia, o contexto, o corpo de uma casa, o corpo como algo organizado. Há uma estrutura por trás desse prédio, desse corpo, desse conjunto de textos, uma estrutura, uma organização, elementos dispostos em ordem, elementos essenciais, aquilo que dá sustentação a alguma coisa, a armação, o arcabouço, o esqueleto. É isso que nós estamos buscando ver. É isso que Cristo, pacto e reino, nos mostra. A estrutura da palavra de Deus, o esqueleto da palavra de Deus, o arcabouço que mantém junto isso aqui. O sentido que atravessa tudo isso aí. A história dentro da história, entre linhas, explicando. Perfeito? Muito bem. Bem, nós cremos que há 3 elementos estruturantes principais na Bíblia. Comece a tomar nota disso aqui, porque agora a gente entrou no tema. Nós cremos que há 3 elementos que dão estrutura à palavra de Deus. 3 elementos principais. E eu usei esse acrônimo CPR. Os 3 elementos principais, estruturantes na palavra de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. Ele atravessa toda a Bíblia, sua pessoa. Tem a ver com ele. O segundo é o ensino sobre pactos, os pactos de Deus. Atravessa toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E o terceiro elemento estruturante da Bíblia é a ideia de reino de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso aí. Certo? Essa massa de informação divina, ela está estruturada. Através desses 66 diamantes, que são 66 livros da palavra de Deus, nesse colar, há um cordão de 3 linhas. Cristo, ele está em Gênesis, Êxodo, Levítico, até o final. Os pactos de Deus e o reino de Deus. Cristo é anunciado em Gênesis e vai se revelando mais e mais e mais e mais até a sua vinda, até o seu retorno. Os pactos acontecem lá em Gênesis, vão se ampliando, se revelando com mais clareza, até o final. Cristo cumpre, pacto, novo pacto, até Apocalipse. Pacto da redenção, novo céu, nova terra. E reino, o reino de Deus, entre aspas, destruído pelo pecado. Cristo vem para restaurar este reino. O novo céu, a nova terra, é o reino de Deus, do povo de Deus com o seu povo. O trono de Deus no novo céu e na nova terra. Esses 3 elementos, como um cordão de 3 linhas, passam por toda a Bíblia. E se você aprender a ver e a identificar isso aqui na Bíblia, então a Bíblia vai estar sempre como um todo em tua mente. Estou dizendo que você vai memorizar, conseguir memorizar cada palavra, não, mas você vai entender a história da Bíblia como um todo. E você vai saber onde cada árvore está na floresta. É como se locomover através da palavra de Deus. Por que dessas narrativas, dessas genealogias? E fulano fez isso, fulano gerou fulano, e foi para a guerra, isso, aquilo, fulano matou fulano. É curiosidade apenas? Não. Está revelando, está colocando carne na estrutura. Esse cordão CPR, Cristo, Pacto e Reino, está atravessando, está sendo revelado, se manifestando em tudo isso aí. Muito bem. Agora, por que eu mencionei ou escolhi esse acrônimo CPR? Porque há um grande foco entre os batistas atuais, entre os batistas reformados,
que tem tomado uma grande ênfase, um renovo muito bom em nossos dias, que põe o foco bíblico sobre a doutrina dos pactos como o elemento estruturante em toda a Bíblia. É como se esse cordão tivesse um fio só. Mas nós cremos que não é um fio só. São três. A pessoa de Cristo, os pactos e o reino. Todavia, os pactos, eles parecem estar aqui bem mais visíveis, porque eles são declarados e declarados e declarados, certo? A pessoa de Cristo é declarada, mas ela está subentendida ali ao longo das Escrituras. Você não vê Cristo nomeado no Antigo Testamento, Jesus Cristo, o Senhor. Mas você sabe que Ele está lá. Mas você vê o termo pacto sendo declarado o tempo todo. E o termo reino, você vê ele subentendendo também, não é declarado o tempo todo. Ele começa a tomar mais forma ali no Novo Testamento, o reino de Deus, o reino dos céus, certo? Por isso o foco de muitos batistas e de muitos reformados, na verdade, tanto batista quanto o pedobatista, tem sido os pactos, porque é nos pactos que nós percebemos com mais clareza Cristo e o reino. Todavia, nós não podemos resumir a um elemento estruturante, mas esses três, os três estão em movimento, embora um parece aparecer com mais clareza, mas os três estão em movimento. Cristo está sendo revelado em toda a Bíblia, o Salvador, a salvação que Deus prometeu. E o reino de Deus, que Ele vai restaurar não só o seu povo, mas a criação, o novo céu e a nova terra, como o reino de Deus, está sendo manifesto, está sendo formado, nós estamos indo naquela direção. Mas aqui na história, conforme Deus foi revelando isso, Ele foi declarando isso em termos de pactos. Os pactos revelam isso aí. Então mantenham esses três fios nesse cordão condutor, não apenas um. Mas nós vamos focar no cordão pactos e perceber reino e Cristo avançando juntos. Muito importante para que você não foque apenas em um elemento, porque Deus não fez apenas pactos com o ser humano, Ele fez um pacto com um propósito. Ireis salvar. Ah, como? Cristo. Com que propósito? Reino, novo céu, nova terra, um povo para si, paraíso restaurado. Certo? Então o foco não está apenas no pacto, mas no propósito dele e o fim dele. Todavia o pacto revela seu propósito e seu fim. Muito bem, tendo dito isso, claro, há uma outra escola, bom, isso aqui não é original da minha parte, esse acrônimo, esse aqui em específico é. Mas essa escola de pensamento reformado, que busca ver mais de um elemento estruturante, mas três, ela colocou da seguinte maneira: RPM. Sabe o que é RPM? Não é o grupo não, nem rotação por minuto. É reino, Messias, reino, pacto, Messias. Reino, pacto, Cristo. Mas se nós seguirmos uma ordem lógica, não uma ordem cronológica, nós temos primeiro Cristo sendo revelado, não reino. E depois nós temos pacto. E depois nós temos reino. Em vez de reino, pacto, Messias. Por isso eu inverti a ordem, porque é assim que nós vemos na Bíblia essas revelações. Isso torna mais didático para a gente. Muito bem. Não apenas um elemento, mas três elementos. Um cordão de 3 fios, através de toda a Bíblia. Deixe-me fixar a ilustração, porque esse é o propósito de hoje à noite. Pense sobre o corpo humano, em termos de estrutura. Nós olhamos para uma pessoa, você só vê o corpo como um todo, o prédio, o conjunto, o corpo ali. Você olha para a Bíblia, você está vendo ela como um todo, né? Todos os livros aqui, o corpo. Mas dentro desse corpo há várias estruturas, não é? Claro que é, sistemas. Aparentemente há entre 11 a 14 sistemas no corpo humano. Sistema digestivo, sistema vascular, sistema cerebral, sistema linfático, etc, etc, certo? Mas há 3 grandes sistemas visíveis, mais determinantes. Se você pegar o corpo humano, que é físico, e cortar ele em pedaços, separar esses sistemas e colocar numa balança cada um, há 3 que vão pesar mais na balança. Um é o sistema esquelético, nossos ossos. Vamos tentar separar o corpo humano, dividir ele na anatomia, lição de anatomia. Há o sistema vascular, certo? Por onde o sangue percorre. E há o sistema nervoso,
os nervos espalhados pelo corpo. Se você arrancar isso aí, arranque o sistema, o esqueleto. Está aqui o esqueleto. Ele dá estrutura ao corpo, não é? Senão seria uma geleia. Você arranca o sistema vascular todas as vezes, pega pelo coração, tem veia, vai sair aquela teia de aranha, você tem ali o coração e um monte de veia espalhado, ramificado. Certo? Puxe pelo cérebro, sistema nervoso central, centro do sistema nervoso, e arranque a coluna e você vai ver os nervos saindo, um grossão chamado ciático que está aqui, põe um do lado do outro aqui, e aí você junta, você tem um corpo. É claro, há outros sistemas, sistema linfático, você pode tirar também, colocar um do lado do outro aqui, igual desmonta um computador, depois você junta, você tem um computador, você junta, você tem um corpo. Mas há 3 que pesam mais na balança, por estarem mais presentes, digamos assim, talvez esteja no que você está usando, a ilustração é limitada, não é? Sei que há aqui enfermeiros e pessoas da área de saúde, mas eu quero pensar nesses 3 principais. Corpo humano composto por esqueleto, sistema vascular, sistema cerebral. Certo? A palavra de Deus, guiada por Cristo, pacto, reino, formando a estrutura. Pense sobre um prédio, uma casa. Há várias estruturas. Agora eu posso passar vergonha porque há engenheiros aqui, arquitetos, etc. Mas vamos separar nos 3, digamos ali, principal. A estrutura de concreto, não é? Pilares e colunas, certo? Uma. Porque o restante é enchimento, né? Tijolo para encher, que segura em pé ali a estrutura, concreto com os ferros ali. E aí nós poderíamos adicionar um outro sistema muito importante para ter uma casa, que é o sistema elétrico. Sem eletricidade é uma caverna moderna, não é? E o sistema elétrico é espalhado. Então, digamos que a estrutura física, quer dizer, a estrutura de concreto armado ali, seja o esqueleto. O sistema elétrico, o cérebro, espalhado, né? O cabeamento do corpo é o sistema nervoso. E vamos adicionar aí o sistema hidráulico. Por toda a casa, cano para todo lado. Então, fazendo a comparação do corpo com o prédio, nós temos aí sangue correndo, os nervos controlando, o esqueleto sustentando. É claro, alguém pode dizer, o sistema muscular. Isso que a gente chama de carne é músculo. Então, o sistema muscular. Quando nós comemos carne de vaca, nós estamos comendo músculos de várias naturezas, né? Vários tipos. Então, essa é a ideia na palavra de Deus. Se eu posso usar essa metáfora, embora ela é limitada, mas nos permite entender que Cristo, seus pactos e o seu reino mantém esse livro unido, dá estrutura para ele. A Bíblia não é um livro apenas de dizeres, de histórias, de poesias, de salmos. Não. Todos os livros aqui estão estruturados nessa estrutura. Estão pendurados, como os músculos se penduram, penduram é um termo, estão ligados ao esqueleto, através dos músculos, às vezes, sistema nervoso. Assim, os livros, as verdades, as declarações estão organizadas em torno de Cristo, os pactos e o seu reino. Muito bem, essa é a analogia. Cristo, Ele é quem garante, Ele é o penhor, Ele é quem executa a salvação, a promessa de vida eterna. O que eu quero dizer é, o ser humano caiu em pecados. Deus declarou uma promessa lá no início, em Gênesis 3,15, eu enviarei um Salvador. Esse Salvador é Cristo, é Ele quem cumpre, é Ele quem realiza. Então ele vai sendo revelado gradativamente até o final. No Novo Testamento ele está aqui e o seu retorno. Pacto, aliança, é esse comprometimento de Deus ao dizer, eu irei salvar, eu irei fazer isso. E nós vamos ver como esse pacto é selado, é penhorado, todos eles são selados e penhorados. Com Adão, Deus precisou matar um animal para tirar o couro desse animal, fazer uma veste para esse ser humano, vesti-lo, porque ele estava com um avental de folha. Eu irei cobrir a tua nudez espiritual. Não é? Noé, pacto com Noé, o arco-íris, sim, o sacrifício é feito. Com Abraão, corta esse animal no meio, vamos passar pelo meio, sempre sangue envolvido. E um penhor. E o reino tem visto o novo céu e a nova terra, a habitação do povo de Deus, o seu rei salvador. O reino de Deus, no primeiro céu e terra, na criação perfeito, tudo muito bom, Deus disse, era bom, o pecado veio poluir, acabar com isso aí, matar o ser humano. Deus irá restaurar este reino. Cristo vem para restaurar o ser humano, e a natureza está esperando por sua restauração, e um dia o Senhor voltará para cumprir
desmantelará este mundo e universo e refará um outro muito maior, expandido, perfeito, sem entropia ativa, segundo o princípio da entropia, energia acabando, não, ordem, sem pecado, sem morte. E por que reino? Porque Cristo irá habitar com seu povo. Lá Deus andava pelo jardim e ouvia-se a sua voz. Agora Deus estará habitando com o povo de Deus. Por quê? Porque ele já se tornou um homem também. Ele continua com seu corpo humano, sendo Deus. Nós habitaremos com ele, ele conosco. De maneira que o céu e a terra meio que serão uma coisa só, o reino de Deus. Muito bem. Bem, assim nós iremos focar então, a partir de amanhã, nos pactos. Mas eu quero dar uma introdução, em pouquíssimos minutos, para nós termos aí um aperitivo, pontapé inicial para o próximo estudo. Agora, pense comigo, tentarei ser bastante simples e rápido. Você já percebeu que a Bíblia é chamada de duas partes, dividida em duas partes, e é chamado de Antigo Testamento e Novo Testamento? Logo de cara você percebe a importância disso, não é? Logo de cara você percebe que há algo que integra a Bíblia. Testamento, pacto, aliança. Antigo pacto, novo pacto. Antiga aliança, nova aliança. Antigo Testamento, Novo Testamento. Assim, a palavra testamento é a palavra latina para aliança, para pacto, certo? Por isso que eu mencionei. Então nós chamamos a Bíblia de o Antigo e o Novo Testamento. Mais precisamente Novo e Antigo Pacto. Ou seja, logo no título já começa a revelar que tem algo muito grande relacionado ao pacto na Bíblia. Por que poderia ter sido chamado livro antigo, livro novo? O primeiro livro, o segundo livro. Isso não teria muito propósito, não é? É muito óbvio, o primeiro e o segundo. Ah, não. Isso aqui tem a ver com pactos, essa primeira parte. Opa, está me dando a chave de compreensão de todo o Antigo Testamento. Tem a ver com aliança, com pacto. E a outra parte também tem a ver com aliança e pacto. Você já percebe de cara como isso estrutura todo o texto? Muito bem. Alianças. Nós mencionamos que essas várias alianças ou pactos podem ser reduzidas a dois principais. Você se recorda? Pacto da graça, pacto de obras. Pacto de obras, pacto da graça. Aliança da obra, aliança da graça. Mas esses dois pactos, ou alianças, desculpe, eles andam juntos, paralelos. Não é que há o Antigo Testamento e o Antigo Pacto, e ali não há nada de graça, só lei, Antiga Aliança e Antigo Pacto, e aqui começa a nova aliança, o novo pacto. Não. Aqui está o Antigo Pacto, a aliança, mas o novo pacto, a aliança, já nasce ali paralelo, junto, e segue através da história, paralelo, junto. Todavia, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, ela está mais em evidência no que nós chamamos de Antigo Testamento. E o Novo, a Nova Aliança, o Novo Pacto, o Novo Testamento está bem mais em evidência na segunda parte. Porque o Novo Pacto, a Nova Aliança, é o cumprimento do Pacto de Obras. Como assim? Está confuso. Não. Salvação, queridos, não me taquem pedras, mas salvação é por meio das obras. Ninguém vem ao Pai senão por meio das obras. Pelas obras sois salvos. É claro que é. Deus prometeu vida eterna para Adão baseada em uma obra. Obediência. Ele falhou. Mas Deus não interveio e estalou o dedo, olha, salvação para vocês. Não, não, não. Seres humanos precisam cumprir as obras para ter salvação. A antiga aliança, o antigo pacto continua. Nós nascemos aqui sob o estigma da antiga aliança, por isso que nós morremos. Ninguém nasce salvo, você nasce sobre obras. Você quer ter vida? Cumpra a lei. Salve-se por obras. Tanto é que a lei é resumida, Paulo utiliza o termo aquele que faz, vive, aquele que cumpre, vive. Então salvação é por obras. Mas espera aí, eu estou em pecado, eu não consigo cumprir esta obra. Os 10 mandamentos, agradar a Deus. Mas é por ela. Aí um outro homem vem. Deus que se torna homem para cumprir o que o primeiro homem não cumpriu, a obra de justiça. Assim, salvação é pelas obras. Sempre foi. Mas a questão é, obras de quem? As obras de Cristo. Primeiro Adão, segundo Adão, homem quebrou, homem tem que cumprir.
Mas o homem precisa morrer, por isso que é homem-deus, para suportar a morte. Certo? Então aquela antiga aliança, ela nasce lá, aliança das obras, pacto das obras, antigo mandamento com Adão, quebrado, mas a sanção dela, a penalidade continua. Nós nascemos de Adão e está sobre nós a morte, por isso que nós morremos. A prova de que nós estamos nesse cabeça federal e a sanção da lei continua. Mas se nós agora estamos em Cristo pela salvação, Ele como nosso cabeça federal, por ter cumprido toda a lei, toda a justiça, a sua justiça agora é imputada a nós, colocada em nosso crédito. A miséria, a morte, a maldição imputada sobre Adão cai em nós. E a justiça de Cristo, se nós estamos nele, nessa cidade de refúgio, é imputada a nós. Então, obras, salvação é por obras. A questão é obra de quem? Certo? Da nossa parte não é obras. É o receber dessa graça, dessa obra, é a fé. É o apropriar-se disso. O arrependimento de pecados, porque é um elemento histórico, nós morremos em Adão e carregamos o nosso pecado. Então, Cristo precisa morrer. E o elemento de justiça, que nós não cumprimos a lei, Cristo precisa viver. Sua vida perfeita, sua morte. Então não é apenas a morte de Cristo, é sua vida sem pecado, perfeita. E se eu estou nele, essa justiça dele é imputada a mim. Então os dois pactos seguem. Se nós pensarmos com calma, não é antigo e novo mandamento, é novo mandamento e antigo. Porque sendo Deus soberano, Ele certamente determinou salvar, mesmo antes da criação do ser humano, e o ser humano cair. Então o decreto que eu vou salvar vem lá de trás, não é? Mas nós não vimos isso, nós não estávamos lá. Quando Deus diz, eu irei salvar, Gênesis 3,15, Ele está declarando que foi estabelecido um pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo. A promessa é a manifestação do que aconteceu. Mas então vem a lei, Adão a quebra, ela continua reverberando sobre nós, a consequência, nós somos adâmicos, e aquela promessa vai se materializando até a vinda de Cristo, que cumpre, para redimir o pacto da redenção, sua vida, sua morte, para a nossa redenção. Assim, para não me delongar, alianças ou pacto está presente na Bíblia o tempo todo. Só no livro de Gênesis, o termo pacto, aliança, aparece 25 vezes. Uma aliança divina é um compromisso, uma promessa de Deus de se relacionar com a humanidade sobre certas condições. E a condição é um acordo, um pacto. Ou seja, Deus não se relaciona com o ser humano que criou de forma aleatória, desordenada, mas de acordo com princípios e propósitos claros que refletem sua natureza e as suas exigências sagradas. Quando Deus criou o ser humano, Adão o colocou naquele jardim e o abençoou grandemente. Ele não merecia aquilo, nem fez nada por isso, ele recebeu. Deus não simplesmente, olha, tá aí um presente, se estraga, eu vou cuidar da minha vida. Fica com esse videogame, não, esse celular fantástico, eu vou cuidar. Não. Ele deu a vida, a promessa de vida, um lugar maravilhoso, mas ele determinou algo, ele estabeleceu um pacto. É difícil usar esse termo, porque parece que os dois conversaram ali, mas tudo veio de Deus. Deus que disse, eu te dou isso, faça isso e viva, não faça isso, morra. Não houve uma aliança entre dois iguais, é sempre iniciativa de Deus, todas elas. E o objetivo da aliança que Deus faz com o ser humano é bênção para o ser humano, todas elas. Mesmo o pacto das obras, a aliança das obras, é uma grande bênção. Adão, a tua obra é me obedecer. E eu explicarei com mais calma o significado disso. E ele escolhe a desobediência, ele quebra o pacto. E ele traz também a penalidade do pacto. Há bênçãos desse pacto, representado na árvore da vida, e há penalidades representadas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo permaneceria por toda a eternidade? Não, seria um período probatório. Aquela árvore da vida, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, era o teste da obediência de Adão, porque ele foi criado livre, assim por dizer, para amar a Deus, e deveria, e o teste está aqui. Uma vez passado o período probatório, sendo testado, então ele teria acesso à árvore da vida. E ele expandiria as bênçãos do jardim por todo o mundo, porque o jardim, o Éden, é uma parte dentro do mundo criado. Vida eterna e as bênçãos eternas. Deus entrou em um relacionamento com o ser humano,
pacto de obras para abençoá-lo grandemente. E o ser humano quebra. Deus não precisava, mas na sua misericórdia Ele intervém e diz: eu não irei perder o que eu criei. Ele declara. Mas por que tudo isso então? Porque Ele não pode estalar o dedo e fazer a história voltar ali naquele momento tudo perfeito? Porque Ele é justo, santo, verdadeiro. Sua lei e seu pacto demandam a punição. Ele irá cumprir isso aí de uma maneira muito sábia. Seu filho, a história, redimir. E lidar com Satanás também. Assim, esses pactos que Deus faz de obras, nós temos então Noé, Abraão, Moisés, todos eles revelam o caráter de Deus. Não é só eu te abençoo, cuido da vida. Não. Deus não se relaciona com o homem de forma aleatória, desordenada. As alianças divinas da Bíblia nos permitem compreender os caminhos de Deus com muito mais clareza. E embora esta palavra aliança, o pacto, apareça somente em Gênesis 6, onde Deus fala sobre fazer uma aliança com Noé, a primeira vez que o termo aparece na Bíblia, lá em Gênesis, na promessa da semente da mulher, semente da serpente, um pacto já é manifesto ali através de uma promessa. Porque reverbera o pacto da redenção lá na eternidade, ele declara isso por uma promessa. Muito bem, então a Bíblia mostra que todas as relações de Deus com homens e mulheres é conduzido com base em duas alianças, a aliança das obras e a aliança da graça. Essas duas alianças, de certa forma, correm paralelas ao longo da história. A aliança das obras foi caracterizada pelos mandamentos, pela advertência no Jardim do Éden, e ela retorna, assim por dizer, lá com Abraão, com Moisés, com os israelitas. A chamada aliança das obras foi apresentada pela primeira vez à humanidade no Jardim do Éden, com Deus prometendo bênção sobre a condição de ser humano obedecer. Mas imediatamente após a sua desobediência e queda, uma outra aliança foi revelada, da salvação, da graça, da redenção. E ali a esperança para a humanidade brilhou novamente, para você e para mim. Adão e Eva teriam um descendente especial que a seu próprio custo esmagaria a cabeça da serpente e restauraria toda aquela ordem. Ele seria o representante do homem que pagaria a pena da desobediência e mereceria a bênção de Deus no favor dos seres humanos, seu povo. A primeira aliança mencionada na Bíblia é de obras, mas na sequência a segunda é de salvação. A primeira aliança depende da ação do homem, mas a segunda da obediência de Cristo. E essas duas alianças, como eu mencionei, caminham lado a lado, em paralelo, ao longo de toda a história na Bíblia. Mas é na Bíblia aqui, não é aqui não? É claro que é. Ao longo de tudo isso aqui, nós saímos da Bíblia aqui, estamos aqui nós, descendentes de Adão, carregando a maldição do pecado, morrendo, tudo que a Bíblia diz. Mas se nós estamos em Cristo, sai daqui, nós estamos aqui como frutos da obra de Cristo. Então é na história da humanidade. Ou seja, queridos amigos, isso aqui explica a história da humanidade, tudo, desde o início. Você vê, nós aprendemos na escola reis, cronologias, datas e guerras, é só uma maneira de ver a história, mas não é o fio condutor real da história. Isso aí foi a ideia de um historiador que decidiu dividir a história em guerras. Não quero entrar nisso aí, mas é chamada história marxista, não é? Onde há uma luta entre grupos, rei, plebeu, burguês, trabalhador. Há outras maneiras de ver a história. Do ponto de vista do escravo, em vez do faraó, coisas dessa natureza. Assim, a história, o escrever da história, a historiografia, está sempre buscando rever as coisas, que a gente tem que ver melhor a história, não é assim, etc. Mas tudo isso é a maneira humana de tentar entender a floresta. O Criador da floresta já nos disse como ela é, já nos disse o fio condutor, porque as guerras acontecem, o resultado do pecado, a semente da serpente, perseguição, isso, aquilo, explica a nossa história. As duas alianças estão ali. Muito bem. Bem, eu devo concluir aqui. Duas pessoas, Adão, Cristo, duas nações, a humanidade decaída, a nova humanidade em Cristo. A grande explicação da história. E o que acontece na narrativa bíblica, nós começaremos a ver no próximo estudo, amanhã, é que esse holofote, essa visão grande, promessas que explicam toda a história, começa a se afunilar dentro da história. Já não é Adão e humanidade, Cristo e humanidade lá na frente. Deus na humanidade começa a separar algumas pessoas. Ele vai afunilando
para que o seu filho venha, para que a semente nasça, até que ele venha. Adão, a humanidade se corrompe, Deus destrói, separa um, Noé, dali a semente vai vir. Não vou permitir que a corrupção acabe com tudo. A humanidade começa a se corromper novamente, Deus separa dessa humanidade um, Abraão. Abraão cresce, começa a se corromper novamente, Deus separa um, Davi. Davi é um grande pecador, mas Deus prometeu, jurarei que do teu trono sempre sairá rei, teu descendente, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele nasce no berço de Israel, dentro da história, na humanidade. Se Israel é um berço, é o ventre. Foi uma nação abençoada enquanto berço, enquanto nação, porque o Messias, o Salvador, é uma promessa para a humanidade, não só para Israel. Certo? Concluo aqui.